Olá pessoal, tudo bem? Então nessa aula nós vamos tratar sobre correntes alternadas, né? Circuitos com correntes alternadas, né? Voltagem alternada também, né? Você pode pensar também em um circuito onde que a tensão, né, a fonte, ela não é constante, tá? Igual uma bateria, ok? Então vamos lá. Vamos ser bem objetivo. Olha, quando você tinha uma fonte, né? Essa fonte, vamos supor aqui, uma fonte que ela tem tensão constante. O que nós temos aqui? Essa fonte com a representação dela, né? Um tracinho menor, o outro maior, né? Um lado é o negativo, o outro lado é o positivo, ok? Então esse aqui geralmente é a representação de uma fonte de corrente constante. O que é isso daqui? O que isso aqui significa num gráfico no tempo? Quando você tem um gráfico no tempo, que é o tempo, e aqui a voltagem. Se você tem uma bateria de carro, por exemplo, a bateria ela é de 12 volts, 12 volts, significa o quê? Entre os dois polos ali, se você estiver medindo a diferença de tensão entre os dois polos, você vai ter uma constante de 12 volts, ok? Então a bateria ela está aqui, né? Bateria, né? Ela tem um polo positivo, outro polo negativo, beleza? Você coloca um medidor, né? Medidor de tensão, né? E faz a medida entre as duas tensões aqui. Ele vai marcar um número para você aqui, tá? 12 volts. E esse número não muda em função do tempo. Você pode marcar 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, né? E assim por diante. Então essa é a ideia básica de uma... em função do tempo aqui, o tempo dado em segundos, por exemplo, aqui, né? Ela é constante, tá? Então essa é uma bateria, pilhas em geral, né? Também tem fontes chaveadas de tal forma que você carregadores de celular, né? Você tem que manter ali uma tensão de 5 volts, ok? Então são fontes que são correntes que a gente chama de tensão constante, tá? Então quando você aplica uma tensão dessa daí, uma fonte dessa, né? Você aplica um resistor, por exemplo, um circuito, né? Tem o menos, aqui é o mais. Ela também, já que ela tem uma tensão constante, né? E ela vai fornecer uma corrente constante também, tá? Uma corrente constante, beleza? Porque a tensão é constante, ela vai ter a resistência constante, que V, aqui pela lei de Ohm, R igual a I, ok? Se isso daqui desse lado é constante, né? A resistência é constante, então a corrente também vai ser constante, ok? Agora vamos para o caso quando nós vamos tratar aqui. É o caso quando você tem uma fonte de corrente variável, né? De tensão variável. O que isso significa? Você tem um gráfico, né? Em função do tempo, e a tensão aqui e o tempo, né? Você vai ter uma variação, tá? Então vamos supor aqui uma função desse tipo, né? Tá, ficou bem desenhado aqui, né? Mas é isso daqui, um seno, um cosseno, né? O que você tem aí? Né? Você tem que a tensão ela tem um valor para cada tempo, ela se repete em um período t, beleza? Ela se repete em um período t. Então ela tem uma frequência aqui, que a frequência é o inverso do período, não é? Então ela se repete.
tem um tempo aqui. Mas ela varia em função do tempo. Varia em função do tempo. Então, se você está medindo uma fonte, que é o caso, por exemplo, da tomada de sua casa, né? Entre os dois pinos. Claro, tem um terceiro pino aqui, que é o terra, né? Entre esses dois pinos. Você está fazendo uma medição entre esses dois pinos aqui, o aparelho, ele vai mostrar para você, se estiver medindo com um osciloscópio, ele vai te mostrar a onda, ok? Porque ela não é constante, tá? Para cada valor do tempo ela tem um valor, tá? Então ele varia entre uma amplitude mais Vm a menos Vm. Aí você me pergunta, professor, e aí? Mas por que eu tenho a tensão da minha casa fala que é 127 ou 220? Bem, essa é a pergunta que eu devolvo para você. Por quê? Se ela pode ser zero nesse tempo, você vai falar qual é a tensão da sua casa? Depende do tempo, né? Tem hora que ela é um valor máximo aqui, tem hora que ela é zero, tem hora que ela é negativo, depois vai passando o valor intermediário, menos 1 volt, depois 0, mais 1 volt, e vai indo. Ela tem uma amplitude máxima e mínima e repete numa frequência, tá? Então nas residências no Brasil a frequência nossa, a gente trabalha com 60 Hz, okay? Essa é a frequência que nós trabalhamos da rede no Brasil. Acho que na Europa é 50 Hz, né? Então tem frequências diferentes aqui. Então o tempo, para você saber o período dessa onda, né, é fácil. Você sobre a frequência você tem o período, né, quanto tempo que demora para isso daqui. É um tempo muito pequeno, né, se você olhar o tempo de inversão aqui, passar 2 picos, né, e voltar, 1 dividido por 60, isso daqui, 1 dividido por 60. É um tempo bem pequeno, né, então alternando. Aí quando você vai fazer medidas, você vai ter um valor de 127, 220, né? E nós vamos já entrar aqui o porquê disso daí, tá? Porque esses valores são valores médios, tá? Não são valores absolutos, tá? Porque isso aqui é uma onda, beleza? Como que você tira uma média de uma função periódica, tá? Então aqui a tensão ela vai ser, se você for analisar isso daqui, você vai ter uma tensão média, né? Uma tensão média. Essa tensão média, né, vai ter 1 sobre o período, né? 1 sobre o período, uma integral de 0 até o período, né? Aí você vai colocar aqui a sua tensão em função do tempo, né? Isso aqui eleva ao quadrado, integra em dt, né? E depois tira a raiz, tá? A gente chama tensão pela média, vamos colocar aqui, média não, desculpa. Essa tensão que você mede se chama tensão RMS, okay? Tensão RMS. É do inglês que vem root mean square, né? Root, né? Mean square, ok? Raiz quadrática média, tá? Então esse é o valor, né, da sua tensão. E essa tensão aqui, ela é escrita como V em função do tempo, né? Ela vai ter uma amplitude, que ela é uma função senoidal, né? Cosseno de ômega t, né? Mais uma fase, ok? Então isso daqui é o formato da nossa onda senoidal, ok? Senoidal, cossenoidal, né? Periódica. Você pode escrever em termos de seno ou cosseno, beleza? Tá. Eu não coloquei a representação. A representação ela é dada por uma ondinha, né? Vou desenhar isso aqui melhor. A representação ela é dada assim, uma onda, ok? Essa é a representação da fonte de corrente alternada, okay? Tá? Algumas vezes é colocado simplesmente o seguinte: você coloca a gente coloca para a fonte, né? Colocamos o valor do VM, né? E aí colocamos aqui uma setinha do ângulo, né? O ângulo de fase, e colocamos o valor da fase aqui. Qual que é a fase? Você já entende que isso daqui, né, é colocado, explica qual que é o valor de ômega, né, da frequência, né? Frequência qualquer dado, quanto que é, e
isso daqui é dado, entendeu? Quando você dá isso daqui, você já está pressupondo isso daqui, tá? Que é um VM está aqui, o cosseno está aqui, o ômega está aqui e a fase está aqui, beleza? Aqui é um ângulo, né? Um ângulo, né, de fase, né? Beleza? Aí você coloca em radianos, beleza? Tá. E dentro do cosseno você vai em radianos, beleza? Então, essa daqui é a ideia, né, de uma função que ela varia no tempo. Se você colocar isso daqui, uma fonte alternada, e colocar em um resistor, por exemplo, ela vai estabelecer uma corrente, né, uma corrente I, você tem uma voltagem. Só que daí o que vai ser? V, a lei de Ohm vale a mesma coisa, V igual a RI, não é? Então o que nós vamos ter aqui? A queda de tensão no resistor é a mesma coisa, né? Ele vai cair da mesma forma. Só que agora é aqui, o V de T é igual a R, né? E do outro lado você vai ter o que? Um I de T, beleza? Então por isso nós chamamos corrente alternada, né? Corrente alternada, escrito em V de T dividido por R. Então nesse caso aqui vai ser um Vm, né? Dividido por R, cosseno de ômega T mais uma fase, tá? Então a amplitude, né? Isso aqui vai ser a amplitude da corrente, que vai ser igual a Vm sobre R. Então o que é válido é a relação de amplitude, mas você tem um cosseno de ômega T aqui na frente. Para você saber a corrente IRMS, você vai ter que vir aqui e substituir. Então você vai ter que vir uma corrente RMS, né? Aí você vai ter que vir aqui, né, raiz de 1 sobre o período, né, a integral, né, do I em função do tempo elevado ao quadrado, dt, você tira essa raiz aqui, beleza? Então quando você mede tensão na sua casa, 127, 220, né, você está tratando, né, da diferença de tensão entre os dois pontos que você está lidando, ok? E tirando essa raiz, beleza? Então tá, vamos lá. Tem um conceito muito importante aqui que a gente precisa abordar, que é o conceito daí que não é tão legal você tratar resistência, impedância, porque você não é tão prático de calcular, né? Então nós vamos definir um conceito que nós chamamos de impedância, tá? E nós vamos calcular as impedâncias aqui de circuitos, ok? E para isso nós vamos ter que usar a notação complexa, ok? Então vamos lá. A impedância. Impedância. Que é o conceito mais básico aqui. Tá? O que nós vamos ter? Você tinha antes, na lei de Ohm, V igual a R vezes a corrente, ok? Agora, ao invés de você usar aqui, você vai ter senos e vai ter cossenos de ômega t, né? Você vai ter função do tempo, né? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos passar isso daqui para o sistema, para variáveis complexas, tá? Vai ser V, variáveis complexas, R, que é normal, é resistência normal, e o I complexo, ok? O que isso daqui quer dizer? Vamos lá. Quando você tem a voltagem complexa, do cosseno ali, você pode escrever em termos do que? Do número complexo. Todo número complexo, vamos colocar aqui, número complexo. Z não, desculpa. Aqui é a impedância, aqui vai aparecer a impedância. Z isso daqui é impedância, tá? Impedância, tá? Então sempre você pode ter um resistor ou um indutor, né? Isso aqui pode ser geral, né? Não precisa ser. Deixa eu até tirar isso daqui para não. É só uma analogia, tá? Aqui em cima. Não, tudo bem, pode deixar, não tem problema. Então vamos lá. Seu circuito aqui, ele é uma corrente alternada, uma fonte de corrente alternada, e ele tem um elemento aqui, tá? E esse elemento tem uma tal impedância, beleza? Então é isso que você vai fazer, impedância.
vai ser o V, né, complexo, que vai gerar uma corrente complexa através dessa impedância. Então vamos primeiro entender os números complexos. Então o número complexo, uma revisão aqui de números complexos. Revisão. Números complexos. Ok? Então, para quem não lembra de números complexos ou não viu, né, faça uma revisão aí, busca, né, para tentar entender melhor o que são os números complexos. Então, o número complexo, você pode colocar ele no eixo real, né, e na parte imaginária. Ok? Então, a impedância, ela é um número complexo também. V vai ser um número complexo, a corrente vai ser um número complexo, né? E o número complexo, vamos colocar Z aqui, sendo a nossa impedância, tem um ângulo, né? Tem um ângulo aqui, vou chamar de θ, um ângulo θ, e vai ter as componentes, tá? Essa aqui é a componente real, né? E aqui é a componente imaginária, tá? Então, se você chamar esse Z, ele vai ter um x, que é real, né? Mais um y, que é complexo. E aí tem o i aqui. O i ao quadrado, sabemos que o i ao quadrado é menos 1, ok? Esse número complexo, ele também pode ser escrito da seguinte forma. Z, né? Módulo de z exponencial de iθ, ok? Isso aqui é a notação de Euler, ok? O que é isso aqui? Ó? Exponencial do iθ, o que é? Exponencial de iθ é o cosseno de θ mais o i seno de θ, beleza? Então, e o módulo do z, quem que é o módulo do z? O módulo do z, módulo de um vetor, né? Raiz, né, da componente, aqui no caso x ao quadrado mais y ao quadrado, desse número complexo, ok? E esse ângulo, quem que é esse ângulo aqui? Esse ângulo, olha só, se você pegar o tangente de θ, vai ser o que? A parte imaginária aqui, que é o y, e aqui é o x, né? O y dividido por x, ok? Essa é a tangente. Então você vai ter o θ, vai ser a tangente menos 1, que é o arco tangente, de y por x, beleza? Então, uma vez que você encontrou o módulo, você tem um número complexo, você encontra o módulo dele, você encontra o ângulo, você já pode escrevê-lo na seguinte forma aqui. Que é dessa forma aqui que nós queremos escrever, ok? O nosso número complexo, que é a impedância ali, no caso, corrente e voltagem, tá? Então, vamos lá. Você tem a voltagem, por exemplo. A voltagem, em função do tempo, a gente sabe que ela é uma amplitude cosseno de ômega t, que é a frequência ômega t, né? Mais uma fase aqui, beleza? Essa aqui é a voltagem, né? Então vamos lá. Como que a gente escreve isso aqui na notação complexa, né? Na notação complexa, nós vamos escrever isso daqui como... Vamos escrever isso daqui como V complexo, um número complexo, estou colocando um chapeuzinho, que vai ser, não é? O Vm, que é a amplitude, né? Amplitude desse cosseno é igual a 1, né? Amplitude exponencial, aí vem I ômega t mais essa fase aqui, beleza? O que nós estamos fazendo aqui? Se você... isso aqui vai ter uma componente real, né? O que vai ser aqui? Abre isso aqui, ó. Vai ser Vm, aí multiplicado por cosseno de ômega t mais uma fase, mais o I, né? Seno Vm, né? Vm, seno de ômega t mais uma fase. Então, esse número complexo aqui, ele tem a componente real e uma componente imaginária, beleza? Se eu quero voltar lá na parte que eu tinha antes, eu tenho que tomar o seguinte, o V de t, ele é a parte real do nosso número, a nossa voltagem como um sistema número complexo,
ok? Então você toma a parte real. Assim vale para a corrente, vale para tudo. Então nós vamos transformar. Aí a corrente também ela vai ser escrita da mesma forma. Corrente, vamos pegar aqui, corrente I, em função do tempo, ela vai também ser escrita como um IM, né, exponencial do I, ômega t, vamos colocar mais um beta aqui, okay? Uma outra fase da corrente. Com isso daqui você toma a parte real. Se você tomar o I de t, vai ser a parte real desse I complexo, que só vai ser o IM cosseno de ômega t mais um beta, ok? Então essa daqui é a parte real. Então no final a gente toma a parte real. A gente trabalha com os números complexos e no final a gente toma a parte real. E a impedância, o V igual a Z vezes I complexo, ok? A impedância é essa notação complexa aqui. Então a impedância ela vai ser sempre o V dividido por I complexo. Isso daqui é a definição nossa de impedância. Tá? A impedância ela é complexa. Tá? Ela pode ter uma componente real e uma componente imaginária. Beleza? Então isso facilita muito quando você trabalha com os números complexos, porque você trabalha tudo com as regras de resistores, tá? Soma de resistores, somas de as mesmas regras, tá? Que você trabalha com resistores. Você envolvendo tanto indutores, capacitores, as regras são as mesmas, ok? Então vamos lá. Primeiro agora nós vamos ter que encontrar quais são as impedâncias do resistor, né? Qual a impedância de um capacitor, né? Vamos primeiro colocar as impedâncias aqui de resistores, né? Impedância de um resistor, tá? Então vamos lá. Se você começar impedância de um resistor, tá? Vou fazer de um dele, né? Resistor, né? Então você tem um circuito aqui, corrente alternada. Aí aqui você tem um resistor, beleza? Então nós temos a voltagem nossa aqui, que isso aqui é dado, né? A voltagem, vou colocar ela na notação complexa, né? E o resistor nosso. Vai estabelecer isso aqui, pela regra vai estabelecer uma corrente I aqui, né? Vamos descobrir quem que é essa corrente complexa e depois a gente toma a parte real para saber o final. Então a primeira coisa que nós vamos calcular aqui é esse circuito aqui, a lei das malhas, né? Usando a lei das malhas, esse aqui é um circuito que é o V igual a RI, né? Cai uma tensão aqui no resistor, isso aqui é o V igual a RI. Então, qual que é a impedância? Vamos calcular a impedância desse circuito, né? A impedância é igual a voltagem, né? Voltagem é a definição de impedância, né? É dividido pela corrente complexa. Então vamos lá, quem que é o V, quem que é o I aqui? Nós vamos colocar o V ele vai ser Vm, amplitude, exponencial de I, ômega t, mais, acho que eu chamei Φ, né? Chamei Φ, ok? Φ, beleza. E o I? O I vai ser o Im, ou amplitude exponencial de I, ômega t, mais beta, beleza? Então vamos substituir essa voltagem aqui, né, e a corrente aqui, e vamos ver o que vai dar, né? A voltagem vai ser essa daqui, né? Voltagem ela vai ser em função do I aqui, né? Mas vamos olhar. Voltagem é o R, né? Saindo da lei de Ohm, substituindo aqui, né? E vamos lá. Vai ser R vezes I. Então R vezes I. Quem que é o I? É o Im exponencial do I ômega t mais mais beta. Quem que é o I? É o Im
exponencial de I ômega t mais beta. Bem, nesse caso aqui, a impedância, não é, ficou igual a R. Beleza? Então assim, quando você tem um resistor, a impedância de um resistor, é igual ao próprio R. Tá? Ele não tem a parte complexa aqui. Tá? Então essa é a impedância de um resistor. Essa aqui é fácil. Vamos para a impedância de um capacitor, do indutor. Vamos no indutor. Impedância de um indutor. Agora vamos. Indutor. No indutor, você tem, vamos lá, tem um circuito, né? E aí você tem um indutor. Vamos ver o que vai dar. Indutor L. Então aqui nós temos a voltagem nossa e vamos ver o que isso aqui vai gerar, né? Ó, pela lei das malhas, né? Você sai de um ponto, né? E vai estabelecer uma corrente aqui em volta, que é uma corrente I. Vamos lá. Então isso aqui vai ser V, né? É igual a L DI dt. Beleza? Então vamos lá. Calcular isso aí. Essa é a relação que nós temos. Vamos ver primeiro, fazer esse cálculo aqui, né? Nós vamos ter o seguinte. Ó, L DI dt. ddt. Vou separar aqui para ficar bem didático, né? O I é o IM exponencial de I ômega t mais beta. Beleza? Então quando eu derivar isso aqui no tempo, vai cair I ômega. Ok? Vai ser L I ômega, que caiu, né, o ddt. Aí o restante ficou o próprio I de novo, beleza? Então L I ômega, que caiu da derivada no tempo, e ficou o próprio I, né? Voltou. Derivada da exponencial, né? Então isso daqui, agora como que vai ficar o Z nosso? O Z a impedância é o V dividido por o I, ok? Esse V aqui, quem que é esse V? Ele vai ser igual o I, vou colocar na frente o I, ômega L, a corrente I, dividido por a corrente I. Corta corrente I. Então a impedância de um indutor é I ômega L. Olha só, a impedância no caso do indutor, ela é completamente complexa. É só a parte imaginária aqui de ômega vezes L, da frequência vezes a indutância. Beleza? Isso aqui é a impedância de um indutor. Tá? Qual que é a outra impedância que nós precisamos calcular? Tá? A outra impedância é a impedância... outra impedância, vamos lá. A outra impedância nós vamos ter o circuito. E aqui um capacitor. Então você vai ter uma corrente alternada aqui, já escrita em termos de V, né, complexo, e um capacitor aqui. Então isso aqui vai estabelecer uma corrente complexa. Essa corrente, como que ela vai ser? Isso aqui vai ser a queda de tensão. V mesmo que se tinha no caso lá de corrente que eu coloquei no caso geral lá, sem falar de que era corrente contínua, aquela queda de tensão. Então aqui é carga dividido por C, né? A tensão no capacitor é a carga por C, beleza? Agora vamos lá. Então o que eu preciso aqui? Carga não é legal trabalhar, a gente trabalha sempre com corrente. Então vamos derivar isso aqui dos dois lados. Então vamos fazer uma derivada dos dois lados. A derivada, vou ter derivada do V em função do tempo, né? É igual a derivada do Q em função do tempo, né? Aqui 1 sobre Q. Beleza. 1 sobre C. Desculpa. 1 sobre C. 1 sobre C. Então vamos lá. Derivada do V em função do tempo. Isso daqui, o V quem que é? Aqui vai ficar o VM. VM e cai derivada em função do tempo, né? Vai cair I ômega. Então vai ser I
ômega e fica o V de novo, beleza? Pode confirmar isso daí. Aqui vai ficar 1 sobre C e vai cair o que? Derivada do Q em função do tempo é o próprio I, né? Esse aqui é o I complexo, tá? Por quê? A corrente é o dQ dt, beleza? Vale para a parte complexa a mesma coisa. Então isso aqui ficou I ômega, né? Então isso aqui vai ficar assim, V vai ficar igual a corrente dividido por I ômega C, beleza? Então agora nós queremos calcular o Z. O Z é o V dividido por I, né? O V é esse cara aqui, então ele é I dividido por I ômega C, por I ômega C, e aqui o I embaixo também, dividido por I. Corta I com I, isso aqui ficou igual a 1 sobre I ômega C, beleza? Então, no caso de a impedância, né? A impedância de um capacitor, a impedância de um capacitor é igual a 1 sobre I ômega C, tá? Então aqui os três principais elementos, né, de um circuito, nós sabemos qual que é a impedância deles, a impedância do resistor, a impedância do indutor e a impedância do capacitor, beleza? Uma vez que você sabe a impedância, você trata como se fosse resistores em séries e resistores em paralelo, tá? Então quais são as regras para impedância, para você calcular? As regras para impedância é o seguinte, né? Se você tem aqui um circuito, e você tem aqui um elemento, dois elementos e três elementos, aqui vamos colocar aqui, elemento circuito. Isso aqui tem impedância Z1, isso aqui tem impedância Z2, isso aqui tem impedância Z3. E aqui você tem a sua voltagem, beleza? Então esse circuito aqui, ele é um circuito equivalente, tá? Equivalente a um circuito que só tem uma impedância só, que a gente chama impedância equivalente, né? Como que é isso daqui? Esse caso em série é igual a resistor, impedância equivalente é a soma Z1 mais Z2 mais Z3. Se tiver mais, seria assim, tá? Se você tem circuito que tem agora em paralelo, você tem aqui 1 sobre uma impedância, aqui 1 sobre uma outra impedância, beleza? Aqui você vão colocar um outro aqui, um 3 aqui, né? Então você tem um Z1, um Z2 e um Z3. Esse circuito aqui é um circuito equivalente, vai ter uma impedância equivalente aqui, o Z equivalente. Quem que é esse Z equivalente? É a mesma regra de circuito. 1 sobre Z equivalente é igual a 1 sobre Z1 mais 1 sobre Z2 mais 1 sobre Z3. Beleza? O cuidado que a gente precisa ter aqui quando estamos tratando que nós vamos tratar nesse caso aqui só das correntes que estão passando pelas fontes, tá? A corrente geral que está nesse circuito aqui na fonte, né? Qual é essa corrente aqui, beleza? Então a gente pode tratar isso aqui de forma equivalente, soma, né? E nós vamos encontrar as correntes equivalentes que estão passando pelas fontes, tá? Que está aqui na entrada do circuito. Claro que ele vai dividindo aqui, você poderia usar a lei das malhas, a lei dos nós, mas nós não queremos tratar isso nessa parte aqui, né, do curso, ok? Então você tem que tomar cuidado, porque essas impedâncias que você está tratando ali são impedâncias, são números complexos, né? Em alguns livros vai chamar as impedâncias, por exemplo, assim, de V, I, né? Isso aqui é Z. Alguns livros de engenharia chamam isso aqui de fasores. Fasores. Tá? Fasores. Tá? São notação, mas são números complexos, não é? Beleza? Então é só para anotar aí. Então vamos fazer um exemplo ali, né? Um pouco mais geral possível, que vai envolver como que você calcula isso daí na prática, tá? Então vamos
usar um exemplo. Vamos calcular aqui um exemplo específico aqui para a gente entender bem isso daí. Vou pegar um caso aqui de um circuito, tá? Vou pegar um caso de um circuito aqui que ele é bem geral, tá? Mas claro, só está em série. Vamos fazer ele. Então, vou pegar um exemplo. Ó, esse um exemplo de um circuito que ele está aqui em série, né? E ele vai ter uma resistência, beleza? Ele tem também um indutor, ok? E ele tem um capacitor, tá? Então isso aqui é um bem geral, tá? Aqui é um resistor. Tá, então vamos lá. Quais são o que é dado no problema? É dado a resistência, que é 4 ohms, beleza? 1 Henry, tá? Do indutor, e 0,25 Faraday no capacitor. E a voltagem aqui, ele é a gente já pode colocar assim, tipo assim, um 20 cosseno de ômega t. Tá? Então, se a voltagem em função foi dado, posso dar a voltagem em função do tempo. Depois eu transformo em fasores, beleza? Então lá, isso aqui transformado em fasores, isso aqui vai ser V, que vai ser 20, beleza? O cosseno de ômega t, isso aqui vai colocando em fasor, vai ser exponencial de ômega t. Não tem a outra fase, que é a fase zero, beleza? Então isso aqui já está transformado complexo, né? Como um fasor, né, que chama, né? Beleza? O que nós precisamos calcular aqui é a impedância desses elementos, tá? Impedância. Então vamos lá. Impedância. Primeiro, aqui vamos chamar aqui o primeiro elemento Z1, o outro Z2 e esse daqui o nosso Z3. Impedância 3. A impedância 1, o que ela vai ser? É um resistor, então é só o valor de R. A impedância de um resistor é R, é 4. Beleza? A impedância do 2, o que é? É um indutor. A gente sabe que o indutor é I ômega L. Então vai ser I. Quanto que vale o ômega desse circuito aqui, né? Eu vou deixar ele em aberto, tá? Vamos deixar o circuito com ômega em aberto, que a gente não sabe. Mas o L, quanto que é o L aqui? O L é 1. Então isso aqui vai dar igual a I ômega, né? Tá? O L é 1 aqui, ó. Beleza? 1 é indutor. E aí o Z3. O Z3 é o que? É um capacitor. Então, como que é a impedância de um capacitor? Né? É 1 sobre I ômega C. Né? Então, quanto que é I, aqui embaixo, ômega eu deixo em aberto, e o C, quanto que vale o C? 0,25. 0,25. 0,25 é 1 sobre 4, né? Então isso aqui vai dar igual a... Eu posso colocar, multiplicar por menos I embaixo e menos I em cima, né? Então o que isso aqui vai ficar? Ó? Menos I, multiplicar por menos I em cima. Esse 0,25 é igual a 1 quarto, né? Isso aqui é 1 quarto. Ok? Ele vai passar para o lado de cima. Então vai ficar 4, né? E aqui menos I multiplicado por I, ok? Beleza? Menos I multiplicado por I vai ser o que? É 1, né? I por I é menos 1, menos com menos vai dar mais. Então isso aqui vai ficar menos 4I. Beleza? Menos 4I. Agora, vamos encontrar a impedância equivalente desse circuito aqui. Então esse circuito, ele tem um circuito equivalente, esse é o caminho. Vamos encontrar uma impedância, um Z equivalente. O Z equivalente do sistema em série é a soma das impedâncias, Z1 mais Z2 mais o Z3. Se você somar essas impedâncias Z1, Z2 e Z3, você vai ter 4
né? Mais I ômega menos 4I, ok? Ah, tá. 4 tem dividido pelo ômega aqui, né? Aqui ó, tem um ômega dividido pelo ômega, menos 4i dividido pelo ômega. Pronto, beleza? Vamos colocar em evidência isso aqui para melhorar isso. A gente vai ter 4, né? Mais i, e aí nós vamos ter ômega menos 4 sobre ômega, ok? Então nós temos um número complexo aqui, fica melhor, né, nesse formato, que você tem um número complexo, onde você tem a parte real do número complexo, e aqui a parte imaginária. Essa aqui é uma parte real desse número, e aqui é a parte imaginária. Naquele, por exemplo, eu coloquei o x e o y, ok? Então aqui, se você olhar esse número complexo, você vai ter o quê? Né? O número complexo aqui. Aqui é o 4, né? Aqui é o 4. E a parte imaginária, ele é o que? Ômega menos 4 sobre ômega, beleza? E aqui é o nosso ângulo. Vamos encontrar o nosso ângulo aqui. Nosso ângulo θ, beleza? Θ, qualquer coisa, qualquer. Tá? Então, o tangente desse ângulo é igual ao que? Ômega menos 4 sobre ômega, né, dividido por 4. Beleza? Essa é a tangente desse ângulo. Se você quer encontrar o ângulo, aí é só o arco tangente. Θ é o arco tangente disso aqui. Beleza? Você encontra. Dado o ômega, você encontra quem que é esse ângulo. Tá? Qual que é uma outra coisa a respeito dessa impedância também aqui? O módulo dessa impedância. Quem que é o módulo dessa impedância? O módulo do Z equivalente. O módulo do Z equivalente. O módulo do número complexo é o primeiro ao quadrado, né? Mais o segundo ao quadrado, que é ômega menos 4 sobre ômega elevado ao quadrado. Outra componente. Beleza? Então, dado isso daqui, né, o ângulo θ aqui, quem que é o θ? Θ é igual a tangente menos 1, né, arco tangente, né, inversa, disso dali, né, que é, vamos dividir isso aqui, ó, ômega dividido por 4, isso vai dar ômega dividido por 4, e isso daqui vai dar menos 1 sobre ômega, 1 sobre ômega, beleza? Aqui, eu só dividir isso aqui por 4, dividir isso aqui por 4, 4 corta, isso aqui. Então nós temos já quem que é a nossa a impedância equivalente, beleza? Uma vez que nós temos a impedância equivalente, agora a gente pode calcular a corrente, né? Então vamos lá. Quem que é a corrente nesse caso aqui? A corrente, que é o que nós queremos, tá? A corrente, ela vai ser o quê? O V dividido pela impedância equivalente, beleza? Impedância, não o módulo da impedância, ok? Sobre a impedância. Porque isso daqui, quem que é isso aqui? Ó? Isso aqui é o Z equivalente, ele é o módulo do Z equivalente, né? Equivalente exponencial do Iθ. Ok? É isso daqui, beleza? Então vamos lá. O módulo está aqui, né? E o θ é esse daqui que você encontrou. Você substitui os valores, você sabe qual é o ângulo. Então você pode ter os valores numéricos aqui, para cada um deles, beleza? Estou deixando geral aqui. Então Z sobre módulo Z. Quem que é o V? Né? O V é 20. Aqui, ó. V é 20 exponencial de I ômega T. Dividido por Z. Quem que é o Z? É esse daqui. Z equivalente. É o módulo, né, de Z, que é raiz de 4 ao quadrado, mais ômega menos 4 sobre ômega, beleza, ao quadrado. E aqui ainda está dividido por, tem a parte de baixo aqui, que é exponencial do I θ, que é o ângulo de fase da impedância. Passando isso aqui para cima exponencial, eu vou ter o quê? Vou ter uma parte que é amplitude, que é 20
dividido por raiz de 4 ao quadrado mais ômega menos 4 sobre ômega ao quadrado, isso daqui, aí isso daqui é exponencial. Exponencial de i ômega t, i, né? Colocar em evidência o i, fica ômega t menos θ. Beleza? Então isso daqui, ó, é a coisa mais importante que a gente geralmente quer, é qual é o valor, isso aqui é o IM, amplitude da corrente, ok? Então se a gente tomar agora, a gente quer saber quem que é a corrente real, o I em função do tempo, que é isso que a gente mede, é a parte real, né, da corrente complexa. Se você tomar a parte real disso daqui, tudo, você vai ter o IM, né, que eu já defini ali, cosseno do ômega t menos θ. Okay? Isso daqui é a nossa corrente em função do tempo. Okay? E aqui tem uma coisa importante, tá? Que é essa amplitude que eu deixei aqui em função. Poderia já colocar um número para vocês e vocês já encontrar o valor da... Calcula isso daqui e encontraria, né, qual é o valor, né, da amplitude da corrente numérico. Assim. Se eu desse para vocês qual é a frequência, a ômega, né? Mas eu não passei qual é a frequência. A frequência, né, ela geralmente é assim, a frequência é 2π vezes a frequência direta, 2π vezes a frequência. A frequência angular, se vocês viram em ondas lá, vocês viram isso daqui, né, que é a frequência angular e a frequência mesmo direta, tá? Ômega é a frequência angular. Então se a nossa rede é 60 Hz, é 2π vezes 60, tá? Então vai dar 120π, que é a frequência angular. No caso aqui, eu deixei o ômega em aberto, tá? Por quê? Se você colocar num gráfico essa amplitude aqui da corrente, em função de ômega, você vai ter uma coisa que é muito interessante, que tem muita aplicação tecnológica, tá? É o I em função... Vamos pegar esse aqui é o IM, né? O IM só, tá? IM em função de ômega. E isso aqui é a frequência ômega. Isso aqui acontece uma coisa que é assim. Beleza? O que é isso daqui? Tem um valor de ômega aqui. Para cada circuitos, que são circuitos ressonantes, onde que você tem R, L e C. Tá? Então esse aqui é um circuito com corrente alternada, R, L, C, que a gente chama, né? Esses circuitos R, L e C, eles são circuitos ressonantes, que eles levam à ressonância. E olha só, aqui nós temos uma ressonância, ok? Se você plotar esse gráfico, você vai ver, pode usar um programa de computador e fazer o plot desse gráfico aqui da amplitude da corrente. Essa amplitude aqui, ó, que é a amplitude da corrente, ela depende da frequência, tá? Então se a frequência é muito baixa, essa amplitude é zero, você não vai ter corrente. Se a frequência é muito alta, também você vai ter corrente. Vai ter uma frequência aqui no meio. Nesse caso aqui a frequência é igual a 2. Tá? Se você coloca 2 aqui, é onde que essa frequência, que a amplitude é máxima. Então você vai ter um IM máximo. Tá? Nesse ponto, quando I ômega é igual a 2. Tá? Quando esse valor é máximo aqui, você vai ter a corrente, se você usar para ômega igual a 2, o I em função do tempo vai ser igual a 5 cosseno de ômega t mais, menos θ. Desculpa, deixa eu colocar aqui. Menos, né? Menos θ. Então essa corrente aqui, em função daí do tempo, né? E aí se você colocar o I em função do tempo, ela vai variar entre mais 5 e menos 5 amperes, ok? Mais 5 e menos 5, ela vai variar. Essa é o valor de ômega para que a corrente tenha amplitudes máximas, ok? Se você colocar um ômega aqui tendendo a zero, a corrente vai ser zero, você não vai ter corrente fluindo. Se você colocar uma frequência muito alta, você não vai ter corrente também. Então onde que você tem a corrente máxima é nesse ponto. Isso aqui é o princípio dos rádios, né? Rádios, televisão, TV, né? É sintonização, tá?
Então a sintonização ela se dá por uma... Quando você vai mudando aquele botão do rádio, você está mexendo na relação de frequência, tá? Então você está mudando a frequência, né, do circuito até atingir a amplitude máxima. Aí quando você atinge a amplitude da corrente máxima, você começa a ouvir, né, o rádio com mais intensidade, a TV, o aparelho que você está sintonizando, né, com maior intensidade. É uma ressonância que acontece desse circuito, tá? Um circuito ressonante, tá? RLC. Beleza? Então aqui geralmente eu vou passar para vocês qual é o valor de ômega, né? Eu não vou querer isso daqui. Estou colocando a informação a mais para vocês, né? Mas geralmente eu coloco qual é o valor de ômega, né? E aí você vai encontrar para mim o resultado de qual que todos os parâmetros aqui, qual é a corrente, né, que você encontrou completa, né, ali em função θ, né, que é o ângulo de fase, beleza? Então isso daí. E no caso paralelo é a mesma coisa, você vai usar, né, se você tem sistemas paralelos, você vai fazer a mesma coisa ali, né, e vai usar a relação de impedâncias, tá, em paralelo. Deixa eu ver alguma coisa aqui ainda que nós precisamos tratar. Então só para gente... Olha... Então aqui, se você tem um sistema em paralelo, né, você vai fazer aquilo lá. Você tem, por exemplo, um circuito que é... Deixa eu ver aqui. Algum calculando aqui, já posso colocar para vocês. Se você tem um circuito, né, que ele é em paralelo, né, então você tem isso aqui, né, a voltagem, né, e aqui você tem um elemento, né, e aí depois aqui um elemento em paralelo, né, aqui, mas você tem, supor aqui que tem um elemento em série, mais um elemento em série, e aí depois um outro em paralelo. Vamos colocar alguma coisa que seja mais complexo aqui, né? O Z que você vai ter aqui, ó, vamos lá, Z1, aqui um Z2, um Z3, um Z4 e um Z5. Como que você monta o circuito Z equivalente, né, aqui desse sistema aqui, né, o Z equivalente? Olha, aqui, né, você tem um circuito aqui, né, e esse daqui, ó, né? Então esse aqui é um sistema em paralelo, né? Ele está passando uma corrente por aqui, um nó, né, que divide, ele está em paralelo. Então o Z4 e o Z5. O que você pode fazer? O Z equivalente do 4, 5, né, ele vai ser igual a 1 sobre Z4 mais 1 sobre Z5, ok? Aí você resolve isso daqui e você vai encontrar um Z5, né, que ele tem alguma coisa aqui, né, 4, 5, um 4, 5, que ele vai ser alguma coisa aqui real, mais um I e alguma outra coisa aqui. Pode ser que isso aqui seja zero, né, ele vai ter alguma coisa. Então você encontrou o Z equivalente, né, desses dois aqui. Aí o seu circuito ele já ficou mais simples, agora ele ficou com, assim, ele passa, ele fica aqui. Vamos lá, só para desenhar de novo. Você vai ter, continua aqui, né, esses aqui, né, e você tem o Z3. Agora você tem aqui no lugar desses dois, você tem um que é o Z4, 5, que você encontrou aqui, beleza? Z4, 5. Agora você vai resolver esses aqui, ó. Esses aqui estão em série, então você vai ter um Z, vamos chamar um Z' aqui, que vai ser o Z3 mais o Z4, 5, beleza? Aí o seu circuito reduziu a sua impedância para agora para um algo que você tem esses dois aqui e um aqui que é esse Z', beleza? E aqui é o Z1, né? O Z1 e aqui é o Z2. Bem, agora aqui você reduz isso daqui para um único só, né, que estão todos em paralelo, né, 1 sobre Z equivalente, né, todo o sistema todo,
é 1 sobre Z1 mais 1 sobre Z2 mais 1 sobre Z' ali. Ok? Então é aquele mesmo método que você resolve, aí você encontra o módulo, né, desse Z equivalente, né, porque esse Z equivalente ele vai ser algo que ele tem um ângulo θ, ele tem uma parte real aqui embaixo, né, esse Z ele vai ter uma parte real e uma parte imaginária. Então, imaginável você calcula o tangente e acha o ângulo, beleza? E aqui o módulo dele, né, ele tem as componentes, você tira a raiz das componentes, soma as raízes das componentes, beleza? Então, esse Z equivalente aqui, ele vai ter uma componente real mais uma componente imaginária, né? O módulo desse Z equivalente, ele vai ser igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, beleza? O ângulo θ aqui, né, tangente de θ é igual a parte imaginária sobre a parte real, que nesse caso aqui seria o y sobre x, né, desse ali. Então essa é a base. Aí com isso daí você escreveu o seu z, né, o seu z equivalente, né, que ele é igual ao módulo dele, né, do z equivalente exponencial aí θ. Agora com isso daí você pode calcular a corrente. O I vai ser agora a voltagem dividido pelo z equivalente, ok? Aí coloque, substitui ele aqui embaixo, você vai encontrar alguma coisa que vai ser a amplitude da corrente cosseno de ômega t mais menos um θ, né? mais ou menos um θ aqui, beleza? Nesse caso eu acho que é menos. Coloque embaixo, beleza? É menos θ. Então essa é a ideia geral, tá? Quando você trabalha com correntes alternadas, tá? Você resolve, monta o sistema e calcula, ok? Então, para complementar aqui, sobre quando você está trabalhando uma residência, né? Vamos colocar alguma complementação aqui. Se você tem uma... o que é o 127, o que é o 220, tá? Então, só vamos colocar alguma coisa aqui do dia a dia, né? Você está lá a sua rede que vem para sua casa, ela vem geralmente 3 fios. Geralmente 3 fios. Esses fios é uma fase, é um neutro, uma fase e a outra fase. Outra fase. 2 fases e um neutro. 2 fases e um neutro. Tá? Aí você fala, bem, espera um pouquinho, professor. Essa fase, qual é a diferença entre elas? Tá? A diferença entre as fases, né, elas não é a amplitude em si, entendeu? Não é a amplitude. Elas são dadas por outros fatores que não sejam amplitude, tá? Aqui não vai dar tempo para a gente trabalhar os sistemas de correntes, chama sistema trifásico, né? Que daí no sistema trifásico você tem 3 fases, aqui. Se tiver, você pode vir um sistema trifásico, esse é o sistema que você tem uma fase a mais. Esse aqui é trifásico. O bifásico só vem 2 fases. Nas residências, a maioria é o sistema bifásico, com 2 fases, né? Mas para a indústria, você precisa de uma fase a mais. É o sistema trifásico, né? Então, em muitos locais, você vai ter o sistema trifásico que vai estar trabalhando, tá? O que é isso daqui? Então, você pega uma fase, você pode nomear as fases. Fase A, fase B e uma fase C, né? E aqui é o neutro. O neutro, ele é o zero do seu sistema ali, né? Que ele é uma referência, né? Que vai ser a diferença entre 2 pontos, né? Então você tem uma função, por exemplo, assim, a fase A. Fase A de voltagem, ela, por exemplo, ela é 127 raiz de 2, ok? Cosseno de ômega t ômega, eu já vou colocar aqui, deixa eu já substituir os valores para vocês já tenham ficar isso daí. Ômega vai dar, isso aqui vai dar 2π, né? Já vamos colocar já completo, tá? Então vai ficar 120, né? Π t. Já estou colocando aqui. Então essa é uma fase. Ela não tem aqui um complemento da fase aqui, fase 0, né? Aí a outra fase B, 127 raiz de 2 cosseno de 120π t, né?
menos 2π sobre 3. Ok? A outra fase C, 127 raiz de 2 cosseno de 120π t menos 4π sobre 3. Beleza? Então elas, o que é esse 127 vezes raiz de 2? Quanto que dá isso daqui? 127 vezes raiz de 2. 127 vezes raiz de 2. 179,6. Então isso daqui é o que? A nossa voltagem da nossa rede, ela, em função do tempo, se você colocar isso aqui, a voltagem da nossa rede, ela vai variando, né? Variando, cada um com a sua fase, né? Tem uma aqui, elas são fases diferentes, tem outros que são diferentes, entendeu? Aí cada uma, fase A, fase B e a outra fase C, tá? Elas vão defasadas de ângulos aqui, que são esses ângulos aqui de defasagem. Mas a amplitude de todas elas é 179,6 volts. E aqui menos 179,6. Então ela vai de 179 a menos 179. Tá? Essa daqui é as fases 127. Tá? Se você pegar qualquer uma dessas fases e colocar para calcular o VRMS, se você colocar isso daqui, você vai ter a raiz de 1 sobre o período. Pode colocar num programa de cálculo, calcula até o período, né, da sua onda, e V em função de t ao quadrado, né, isso aqui, integra em dt e tira a raiz. Se você fizer isso daí, você vai ter o valor RMS, que daí vai ser 127, beleza? Nesse caso, pegando uma delas, tipo assim, VA, VB ou VC, tá? Mas se você pegar e calcular a diferença de fase entre assim, o VAB, né, e pegar aqui, ó, VA menos o VB. Se você fizer isso daqui e for calcular o VRMS e colocar a raiz de 1 sobre o período de 0 a t VAB, colocar isso aqui, elevar ao quadrado e integrar em dt, aí isso daqui você vai ter, que se chama fase de linha, você vai ter 220 volts. Ok? Então aí depois, se você pegar entre duas linhas, vai dar 380, entendeu? Então é isso daí, esse é o espírito que eu queria passar para vocês terem uma ideia, né, certinho, sair de um curso de eletricidade, né, pelo menos sabendo, né, porque muitos, né, saem dos cursos básicos de eletricidade ali, e no ensino médio isso não é ensinado, né, porque envolve integrais, envolve outras coisas, sem ter uma ideia de onde que veio isso, 127, tá, né? Então você pode ter ideia que a maioria mesmo eletricistas, o pessoal que trabalha na área não sabe disso, entendeu? Então vocês como engenheiros, né, que estão saindo ali, eu acho que sabe, uma obrigação, né, vocês terem esse conhecimento um pouco mais científico, mais profundo, né, de eletricidade em si, né, do que os técnicos, tá? Então essa é uma obrigação, que vai justificar o salário de vocês maior do que o salário deles. Vocês sabem de onde vem, se vocês precisarem calcular, vocês calculam, beleza? Vocês sabem onde buscar também, tem as ferramentas corretas, tá? Então isso aqui é de onde que vem. O chuveiro, por exemplo, é ligado entre fases de linha, entre duas fases, tá? Se você pegar um chuveiro lá, o chuveiro da sua casa, ele vai pegar lá, por exemplo, uma fase lá, né? E vai a outra fase, né? Ele não usa neutro no chuveiro, tá? E você liga o seu chuveiro aqui, ó, tá? O seu chuveiro é uma resistência aqui, né? Uma resistência, né? Então a resistência passa por água aqui, né? Vai passar água aqui dentro, que vem num cano com água, né? Com água. E aí você tem uma resistência aqui dentro. E você liga entre duas fases, uma fase A e uma fase B da casa. Aí essa diferença de fase aqui vai dar 220, tá? 220. As outras tomadas das casas no geral, você só pega o que? Uma fase, tá? Uma fase e um neutro. Então isso aqui é uma tomada, beleza? Tomada, uma fase e um neutro. O neutro é zero e a fase. Se pegar fazer uma diferença aqui, né? Você vai ficar só com a fase, por exemplo, fase A, nesse caso aqui. E aí você vai ter 127 numa tomada, beleza? Lâmpadas também, geralmente são tomadas 127, né? Você liga entre fase e neutro, tá? No neutro ele é zero. Se você identificar o neutro numa tomada, tá?
você pode segurar ele pisando descalço no chão, que não teria nenhum problema, tá? Porque ele é neutro. Tá? Agora, entre uma fase, você pode levar um choque, né? E até grave. Tá? Uma coisa importante vocês observar, saber também da eletricidade, é, né, essa relação. Né? Você aqui, né, de segurança, não vai dar tempo para a gente falar sobre isso, né? Mas aqui está o solo, né? Que é a terra, né? Terra. E ele é o nosso zero mais, chama zero mais voltagem igual a zero, né? Aqui, né? Vamos chamar voltagem igual a zero. E você toca, né? Se você tocar em uma fase, né? Uma fase aqui, e você tem o chão, né? Você vai ter uma diferença entre você e o chão, né? Que vai dar diferença de fase, tá? Aí vai depender da sua resistência, tá? Porque aí você vai levar um choque. Okay? Qual é a resistência que você tem? Se ele estiver molhado, a resistência é mais baixa. Tá? Então aí vai estabelecer uma corrente. Então se você está seco, a sua resistência é bem alta, então talvez você está com os EPIs corretos, né? Uma bota, né? Com borracha, com isolante aqui, né? De 1000 volts essa bota, né? Você às vezes encostar ali para acidental no ciro que você estiver trabalhando alguma coisa, você não vai morrer porque você está isolado, está usando os EPI correto, tá? Os EPI correto, ok? Então é importante, né, entender o básico disso aí para você não se acidentar e ter problemas, ok? Então isso daqui é o básico, né, a gente estou deixando uma lista para vocês calcular, né? Na lista vocês vão fazer cálculos aqui relacionado a impedâncias, né? Calcula a impedância, depois encontra a amplitude da corrente, encontra a corrente, beleza? Para dar uma frequência que você tem em ângulos. Então faça uma revisão de números complexos, tá? Porque números complexos são importantes aqui para você entender, né, os fasores aqui, né, essa relação de corrente alternada, beleza? Então essa é a nossa aula de hoje e resolvam a lista e até mais.